Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria, estamos juntos. Estamos quase terminando o Apocalipse. Quanto conhecimento, não é? Quanto conhecimento. Que coisa boa. Amados, este é um livro glorioso. E nós estamos no capítulo 20 e estamos vendo exatamente o reino milenar de Cristo. Acompanhe comigo a linha do tempo, aquela desde a primeira aula. Em primeiro lugar, nós tivemos, por parte de Deus, a sua revelação aos pais pelos profetas. Daí surgiu todo o Velho Testamento. Mas aprove a Deus, no tempo absolutamente preciso, enviar seu Filho unigênito para nos trazer a revelação definitiva sobre o grande e poderoso Deus Pai e óbvio Deus Filho nos abençoou trazendo de forma inequívoca tudo aquilo que precisávamos saber sobre Deus e sua vontade. Ele não nos deixou confusos nem quanto ao passado, nem quanto naquele momento que era o presente, e muito menos ao que viria no futuro. Daí o livro de Apocalipse para nos trazer esse ponto aqui. Em primeiro lugar, o futuro de toda a igreja, os fatos que aconteceriam e que descreveriam todos os eventos no tocante à sua amada igreja. Daí Apocalipse, desde o capítulo 1 até o capítulo de número 4. Quando chegamos no capítulo 4, a igreja é arrebatada. No capítulo 5 é entregue nas mãos do Cordeiro um livro com 7 selos, e a abertura desses 7 selos significa toda a história da humanidade. E daí vem, obviamente, o terceiro grande período do Apocalipse, que é a grande tribulação. Muito bem, após a grande tribulação, chegamos no ponto exato onde estamos. Ao final da grande tribulação, começa o milênio, o reino milenar de Cristo. Acho muito interessante esse ponto, porque quando se pensa em milênio, se deve entender que há um momento exato para o seu início e um momento exato para o seu término. Quando é o início? Bem, pense comigo. Você tem a grande tribulação começando com Cristo arrebatando a igreja e a recebendo literalmente nos ares, e você tem a grande tribulação findando com a segunda vinda de Cristo, e ele desce com sua igreja exatamente no último acontecimento, que é o Armagedon, o último acontecimento da grande tribulação. E quando Cristo vence o falso profeta, quando Cristo vence o anticristo e acorrenta Satanás, imediatamente começa o reino milenar de Cristo. O milênio que vai durar exatamente 1000 anos. E olha que coisa linda, irmãos. Quando se pensa no milênio, então, ele tem essa data certa de começar, ele começa exatamente após a segunda vinda de Cristo, quando ele desce na grande peleja do Armagedon, e ele tem duração de 1000 anos. 1000 anos. Muito bem. Aqui está, com certeza, a cena final do Armagedon, que é justamente a guerra ali no Vale do Megido, Ar-Megido, onde Jesus vem com sua igreja e aonde Jesus simplesmente pega o anticristo, o falso profeta, lança no lago de fogo e enxofre. Eles estreiam o lago de fogo e enxofre e Satanás é acorrentado
por 1000 anos e começa o milênio. O milênio é então esse momento maravilhoso em que a humanidade finalmente tem pela primeira vez na sua história o grande governo do maior rei de todos os tempos. E será um governo fantástico, como nós estudamos semana passada. É um governo único, é um governo com absoluta justiça. Os povos o obedecerão, não porque terão medo, receio, não, mas voluntariamente se submeterão a Jesus Cristo em razão da sua justiça, da paz, da prosperidade que ele traz à humanidade. É um governo onde Jesus exerce uma função tão alta e tão fantástica que ele é o centro de todas as atenções e o conhecimento sobre ele será procurado e ele será divulgado. Haverá um conhecimento universal sobre o Senhor e as suas obras. E paz e prosperidade serão marcas fundamentais do seu reino, junto com a justiça e longevidade. Quem não vai gostar disso, né? Quem não vai gostar de estar aqui vivendo nesse momento? É em razão disso que lá em Daniel se diz de forma muito clara que com o milênio você terá os seguintes fenômenos teológicos. Se faz cessar a transgressão. Com o milênio você tem o fim dos pecados. O milênio existe para expiação de toda a iniquidade. O milênio existe para que a humanidade possa saber o que é a justiça eterna. O milênio existe para dar aquele passo final e último nas profecias, que é selar a visão e, obviamente, a profecia. E o mais importante, para a unção eterna ao Santíssimo. E quando você para e pensa sobre isso, tudo isso acontece e Satanás absolutamente acorrentado no abismo. Só que o Apocalipse nos fala de algo muito interessante, que é exatamente a continuação do capítulo 20. Vamos ler o capítulo 20 até onde fomos e vamos continuar de onde paramos. Capítulo 20, versículo 1, assim diz. Acompanhe comigo. Pastor Eber deve estar colocando o texto neste exato momento. E vi descer dos céus um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo. E ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Muito bem. A pergunta que se faz é: e quando acabar
os 1000 anos. O que acontece? Deus, em sua misericórdia, nos fazendo entender absolutamente tudo do que está acontecendo, ele nos avisa em Apocalipse capítulo 20, versículo 7. E acabando os 1000 anos, Satanás será solto e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, a cidade amada. E Deus desceu fogo dos céus e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras. E deu o mar os mortos que nele habitavam. E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo suas obras. E a morte e o inferno foram lançados num lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Amados irmãos, eu sei que é terrivelmente assustador o que aqui está, mas é verdadeiro. A sequência dos fatos depois do milênio é exatamente a seguinte: findando-se os 1000 anos de Satanás, ele é solto. E ele sai e ele consegue ainda, depois de 1000 anos, fazer muito bem o que ele sempre fez. Ele é o pai da mentira. Então ele sai a enganar nações que estão nos 4 cantos. E nações vêm. O nome Gog e Magog surge de novo na palavra de Deus. Ele já tinha surgido no Velho Testamento e agora surge de novo. E eles vêm como areia do mar. Satanás consegue enganar ainda a gente. É incrível. Mesmo depois de 1000 anos, exatamente 1000 anos de reinado, de justiça, de paz, de santidade, de prosperidade, o diabo ainda consegue enganar. E esse povo vem para cima de Jerusalém. Segundo o versículo 9, eles vêm ao arraial dos santos, a cidade amada. A cidade amada é Jerusalém. E eles vêm com o intento de derrotar na cidade amada o santo rei de Deus, que Deus o colocou para reger todo o mundo. Sim, literalmente eles vêm a Jerusalém para tentar destruir Cristo. E um fato muito simples ocorre. De Deus desce fogo dos céus e os devora. Então, olha a sequência. Satanás é solto. Depois, ele engana várias nações. Depois, ele vem a Jerusalém e simplesmente ele vê. Simplesmente cair do céu fogo e destruir todo o seu exército. Qual o final do diabo? Ele é lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estão 2 aliados dele aguardando, a besta e o falso profeta.
Amados, a Bíblia aqui então está falando simplesmente de o último conflito armado do mundo. Peraí, pastor, mas o Armagedon não era a batalha final? Quem te disse isso? Sério? O Armagedon é a batalha final? Não, o Armagedon está no capítulo 19. É um conjunto de batalhas terríveis. Mas o diabo ainda conseguirá, depois dos 1000 anos, arregimentar uma multidão que vem como areia do mar para cima de Jerusalém, a cidade amada. E a única coisa que ele consegue é chegar perto, porque dos céus cai fogo e devora. E aí, simplesmente o diabo é pego e jogado num lago de fogo e enxofre. Eu sei perfeitamente que muitos já lhe ensinaram, meu irmão, que o Armagedão seria a batalha final. E que talvez aqui, Apocalipse 20, fosse o final do próprio Armagedon. Que o Armagedon não teria terminado no capítulo 19, e que aqui no capítulo 20 nós teríamos o último capítulo do Armagedon. E eu te pergunto, será? Será que é a mesma batalha? Será que a batalha do capítulo 19 é a mesma do capítulo 20? Se for, por que tem 1000 anos entre uma e outra? Estranho, né? Uma batalha começar e só terminar 1000 anos depois. Não sei, acho que talvez estejamos diante daquilo que se chama luta final, batalha final. Que de batalha não tem nada, de luta menos ainda. É muito interessante a diferença entre Apocalipse 19 e Apocalipse 20. Entre Apocalipse 19, o Armagedon, e Apocalipse 20, a batalha final. É muito diferente. Mas bem, isto é para amanhã. Hoje nós começamos o final de todas as batalhas, ou a batalha final, que não tem nada a ver com Armagedon. Uma coisa é o Armagedon, outra completamente diferente, Apocalipse 20. Mas não se preocupe, isso tudo ficará bem esclarecido durante toda esta semana. E o Senhor, lembre-se, continua vitorioso, todo-poderoso, Rei sobre toda a terra. E aqui em Apocalipse 20, ele simplesmente nem batalha, ele simplesmente somente vê fogo cair dos céus e todos os que forem enganados pelo diabo que acabou de sair dos 1000 anos são devorados pelo fogo. O resultado final é simples. O diabo agora não é mais preso. O diabo é lançado no lago de fogo e enxofre. É muito diferente o capítulo 20 para o 19. Mas não se preocupe. Se amanhã não ocorrer o arrebatamento, e aí a gente só se encontra realmente em estado de felicidade eterna, a gente se encontra no céu. Mas se amanhã não ocorrer o arrebatamento, então amanhã nós veremos a diferença entre o Armagedon e a batalha final. Enquanto isso, louve ao Senhor Todo-Poderoso. Engrandeça ao Senhor Deus grandioso. Engrandeça ao Senhor, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque Apocalipse está terminando.
E o final da palavra de Deus é fantasticamente alegre, feliz, contente. É a vitória daquele que é vitorioso. É a glória daquele que é glorioso. E nós estaremos com ele. Assim, meu amado irmão, a paz do Senhor. Junto com você, Pastor Gedeon Júnior, como sempre, agradeço a Deus por sua misericórdia. Agradeço a nossa pastora presidente pela confiança e o ministério também pela confiança. E agradeço o seu carinho. Até amanhã. Tem muito o que pensar e muito o que refletir. Deus te abençoe. A paz do Senhor.